Podemos começar? Com vocês. Beleza, então. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tivemos imprevistos hoje, a chuva, o tempo, mas vamos gravar e disponibilizar depois a nossa conversa com o João. Bom, eu sou a Chay e antes de começar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Astrolábia. A Astrolábia é um coletivo, um grupo de pessoas que são apaixonadas pelo cosmos, pela difusão do conhecimento científico. E a nossa missão é estudar o universo através de algumas frentes, que no caso é a Gaia e a Atena. Essas frentes, elas são compostas por pessoas diversas, que vêm de diversos cursos, de diversos lugares, ainda mais nesse momento que a gente começou a fazer os nossos encontros através da internet, através do Zoom, tem pessoas do Brasil todo que participam do grupo, dos grupos, das frentes, no caso. E hoje, tendo em vista isso, nós vamos conversar com o João da Mata sobre somaterapia. João, muito obrigada pela sua paciência, pela sua participação hoje. É um grande prazer ter você aqui com a gente. E para começar, eu vou pedir para que você conte um pouquinho sobre sua trajetória e o que é liberdade. A primeira pergunta. Bem, boa noite já, né? Já são... Não, boa tarde ainda, 17h30. Boa tarde a todas e a todos. Eu também peço desculpas, né? Pelos problemas técnicos que terminou ocorrendo. Mas estamos aqui. O importante é isso e a possibilidade de vocês depois compartilhar essa conversa. Então, agradecer imensamente o convite, né? Primeiramente, quem entrou em contato comigo foi a Mariana, mas depois tive a oportunidade de conhecer a Camila, você também, Chaine, né? E o Renan, desse nome tão sugestivo, Astrolábia, feminino, um belo nome para um coletivo. Então, parabéns pelo coletivo, pela existência dos coletivos, que são mais importantes que nunca nos tempos atuais, né? A vida comunitária, a vida social, a vida coletiva, a relação com o outro. É também um pouco sobre isso que eu gostaria de falar, né? Que a Soma é eminentemente um trabalho coletivo. E, enfim, para a gente trocar, conversar, bater papo aqui, né? Eu acho que são duas questões muito longas. Eu vou tentar reparti-las e, caso se estenda, vocês quiserem intervir, podem voltar a perguntar, né? O meu contato com a Soma, ele ocorreu, esses dias eu estava até escrevendo algo sobre, naquele tipo de acontecimento que a vida nos leva, né? Como um sopro, como um deslocamento. A verdade é que eu era um jovem muito neurótico, né? Muito travado, muito bloqueado, pernambucano, filho de uma típica família classe média pernambucana. E os valores que norteiam essa composição, esse núcleo familiar, né? A família classe média, com aquele excesso de preocupações, excesso de zelo que se mistura com afetos, a busca por segurança de toda ordem, segurança física, segurança emocional, segurança financeira, filho de pais funcionários públicos, né? Que, claro, é uma gama muito grande quando se fala em funcionário público, mas é geralmente uma profissão para quem quer alguma forma de segurança. Então tem que ter toda uma estética aí da segurança no funcionarismo público, pelo menos em parte dele. E nesse contexto, né, pouco antes da minha vida adulta, meu pai, que era um médico e funcionário público do Estado, pela atividade dele médica, chega também à política partidária, né? Se elege vereador de Recife. Eu ali com uns 14, 15 anos, quando ele começou a entrar na política. Então, o final da minha adolescência, começo da minha vida adulta, estava nesse âmbito aí, né? E o encontro com a Soma foi um encontro que apareceu nesse contexto. Eu, então, cursava medicina, fazia faculdade de medicina, meu pai era médico também, como eu falei, político e com esse passaporte para o meu futuro já carimbado, né, para seguir
a carreira médica e carreira política dele, mas, como eu falei também, com muitos bloqueios, notadamente na questão da sociabilidade mesmo, da relação com os demais, né? Pela timidez, pelas travas, e, sobretudo, pela dificuldade de me reconhecer no meio daquilo tudo, né? O que aquilo fazia sentido ou não para mim. Eu lembro, por ocasião, né, da convivência ali na universidade com meus colegas, e a gente conversava geralmente no final da tarde. A gente terminava as aulas ali pelas 5, 6 horas da tarde. O curso de medicina é um curso muito puxado, né? Geralmente começava às 7h15, 7h30 no máximo, e até às 5, 6 horas de aula. E ao final do curso era certo aquela cerveja, eventualmente um baseado, para relaxar daquelas tensões de ver cadáver o tempo todo, de estudar doença, né? Porque medicina se estuda doença mais do que tudo. E nesse âmbito, um colega na ocasião começou a falar sobre bioenergética. Eu não tinha ideia do que era bioenergética, né? Depois eu vim saber, a bioenergética é uma terapia derivada da obra do Reich, mas era tamanho meu desconhecimento nesse campo que eu achava que era alguma coisa ligada a energias ocultas, bioenergias, alguma coisa meio mágica, meio metafísica, né? Mas como eu estava tão travado, eu achei que algum recurso poderia me ser útil. Eu fui, então, perguntar, me inteirar da coisa, e pouco tempo depois eu me vi ali diante de uma pessoa que era um profissional, né? Era um psicólogo que trabalhava nessa vertente bioenergética, né? De repente eu estava diante dele fazendo essa dobra sobre mim mesmo, né? Eu acho que o processo terapêutico, de forma geral, ela é a oportunidade que a gente tem de pensar sobre o que somos e o que queremos fazer de nós mesmos. E de repente eu estava lá sentado e fazendo esse algo que até então para mim era inusitado, né? Ao mesmo tempo que a família, como eu estou dizendo, esse núcleo que dava proteção, dava afeto e a vontade e necessidade de segurança de toda a ordem, também era um ambiente bastante alienante, como normalmente são as famílias, espaços alienantes, né? Eu digo isso no sentido genérico, claro, porque a família, eu queria depois falar um pouco mais sobre ela, como instituição, ela normalmente funciona como um estado em miniatura, produzindo as noções de obediência e pouco pensamento crítico. E, como eu dizia, a minha era uma típica família classe média burguesa com todos esses valores. E essa dobra que o processo terapêutico começou a produzir sobre mim, ou eu produzia a partir dele, começou a me fazer questionar que curso era esse que eu estava até então me vendo, né? Como é que eu estava até então me colocando ali naquele processo. Medicina, eventual vida político-partidária, os meus afetos, minha sexualidade, minha relação comum de forma geral. E foi um grande baque, né? Porque o pouco que eu achava sobre mim mesmo, descobria que era algo completamente desconhecido, na verdade. E nesse contexto, no intervalo entre uma sessão e outra, eu conheci uma pessoa que depois veio a falecer, o Jairo, tornou-se um grande amigo, e o Jairo me apresentou, me falou da somaterapia. O Roberto era um autor bastante conhecido já no Brasil, era um best-seller. Roberto Freire é o criador da somaterapia, né? E o Roberto estava, na ocasião, em Recife para produzir um workshop de demonstração da soma e divulgação dos seus livros. Na época, ele estava lançando o Sem Tesão Não Há Solução. Isso aí era final dos anos 80, 88, 89, por aí. O livro Sem Tesão na Solução foi publicado em 87. Esse Jair insistiu muito para eu ir lá. Eu disse que não queria, já estava fazendo terapia, estava sem dinheiro, não queria, né, não podia pagar. Ele falou, não, eu pago a sua, vamos lá, eu pago o teu workshop. Não era muito caro, não, devia ser algo como menos de R$100 hoje, né, por um final de semana inteiro de trabalho. E eu fiquei totalmente encantado pela soma, fiquei encantado pela figura do Roberto, pelo encontro com a corporeidade, pelo encontro com coletivos, né, com pessoas, e, sobretudo, pessoas que pensavam a vida outra, né, que estavam falando de outra coisa, que estavam interessados em outras coisas, que estavam ativando em suas próprias vidas outras perspectivas que, para mim, de alguma forma, eram coisas que parecia que eu já conhecia, mas só que eu não conhecia de fato, né? Parecia que eu já conhecia no sentido de uma identificação, mas não estava até então vivificando elas. Isso, então, como eu falei, foi no final dos anos 80, eu tinha 21 anos, fiquei completamente encantado por aquilo tudo e nunca mais saí disso, né? Passaram-se 30 anos
e eu terminei ingressando fortemente no processo terapêutico, tornei-me grande amigo, parceiro do Roberto. Ao final do meu grupo, ele me convidou para seguir junto. Tem várias questões aí relativas à inclusão da capoeira no processo terapêutico. Há uma separação grande de alguns terapeutas que trabalhavam com ele no momento, mas o fato é que eu resolvi, né, seguir junto com ele e conviver com o Roberto os últimos 20 anos de sua vida, até 2008, quando ele morreu. Fazem agora, esse ano, 12 anos da sua morte. E já emendando a segunda questão, para não me alongar demais, eu acho que é um dos temas até da nossa conversa hoje, talvez o que tenha mais servido, né, de porta de entrada nesse encontro com o Roberto, com a Soma, tenha sido justamente esse tema da liberdade. Eu acho que é um tema central que povoa a prática terapêutica da Soma, que por acaso, não por acaso, né, fundamentalmente povoa a principal base de sustentação político-ética da Soma, que é o pensamento libertário, o pensamento anarquista, e o que eu acho que, ao fim e ao cabo, é a grande possibilidade de pensar uma grande saúde, uma vida mais livre, né? Então, como eu dizia, esse encontro ele marca também um período de bastante bloqueio, trava, sobretudo na possibilidade de vivificar essas liberdades, mas que tem um percurso antes, né, até a vivência prática da liberdade, que é o próprio entendimento de o que me afeta em direção à liberdade, para onde eu direcioná-la, quais as práticas que me interessam, né? Então, todo o processo aí que a gente possa chamar de autoconhecimento ajuda a gente a vivenciar as nossas práticas de liberdade, porque ao fazer essa dobra sobre si, ao minimamente se perceber, descobrir o que me afeta, o que me dá mais, então, interesse nessas práticas de liberdade em detrimento de outras. Então, essas coisas foram acontecendo juntos, né? Esse processo que a gente pode chamar aí terapêutico pedagógico da Soma, a própria vivência da liberdade. Eu não posso, eu não sei, não posso porque não sei responder completamente o que é liberdade, porque eu acho que é uma pergunta muito ampla. Eu sei o que é percebê-la, né? A liberdade é um tipo de coisa que quem consegue sentir o cheiro, o gosto, sua prática, sabe muito bem o que é. Defini-la talvez seja alguma coisa bastante complexa. Mas do pouco que eu venho estudando esses anos todos, né? Acho que a Soma sempre se dedicou, como eu falei, a esse tema. Os autores que a gente tem se associado, pensado junto, as companheiras e companheiros, me faz pensar algumas pistas sobre o que seria a liberdade. Primeiro, eu diria que ela é uma condição, não um estado, né? Uma condição de praticá-la, né? Não é algo que se possui, algo acabado e nem um ponto a ser atingido, porque a vida no seu diferente contínuo, nas suas diferentes camadas, nas questões que envolvem o tempo histórico, as questões de gênero, de raça, as classes sociais, tudo isso vai afetando e contingenciando o que a gente possa chamar de liberdade. Então, eu acredito que a gente nunca possa chegar a um estado final da liberdade, né? Porque quando alguém se diz livre, ela já deixou de ser, porque ela se categorizou na condição. Então, a primeira característica que eu poderia afirmar dessa ideia da liberdade é pensá-la como uma prática. E prática, por mais redundante que seja, é alguma coisa que se pratica, alguma coisa que se exerce, alguma coisa que se faz ativar nos diferentes espaços dos quais a gente convive. A outra característica seria, portanto, essa, né, de ao sendo uma prática que não visa atingir um fim, ela vai ser um percurso incessante. Talvez o único ponto final da liberdade seja o final da nossa existência, a morte. Mas enquanto eu estiver vivo, eu tenho possibilidade de exercer, de praticar, de expandir mais ou menos a minha liberdade. Uma outra condição que eu acredito também ser possível pensá-la é a ideia de que é uma prática social, nunca uma prática absolutamente ou meramente individual. Eu só consigo
entender o cheiro da liberdade, a prática da liberdade a partir da relação com o outro. É aí que se ativa essas práticas, é aí que se ativam mais fortemente e ampliam esse sentido do que é essa noção de liberdade, né? Porque, além de tudo, a liberdade é esse tipo de palavra que foi muito capturada. Também acho que é importante situar um pouco a noção de liberdade que a gente trabalha, né? Eu lembro que no discurso de posse do presidente americano Bush, o Bush filho, eu lembro que eu li uma matéria na ocasião que dizia que ele citava a palavra liberdade 72 vezes no discurso de posse de um presidente da maior potência militar do mundo, né? Certamente a liberdade que ele está falando não é essa. Outro dia eu entrei num banco e tinha um cartaz dizendo: a liberdade cabe no seu bolso. Uma garota segurando um cartão de crédito. Também uma outra liberdade, né? Uma liberdade atrelada à noção de consumo. Então, a liberdade que eu estou tentando trazer aqui, ela é pensada a partir de uma perspectiva anarquista. Porque também tem a liberdade que está tanto nessa chave do exemplo do Bush quanto do cartão de crédito, né? do mercado financeiro, da grana, essa coisa toda, que está atrelada a essa noção da liberdade na pegada liberal. E às vezes até um vício de linguagem, as pessoas dizerem assim: ah, não, eu tenho uma relação muito liberal, meus pais são pessoas liberais. Talvez essas pessoas queiram dizer: meus pais sejam pessoas liberadas ou libertárias, porque eu não acho que seja elogio a ninguém dizer que fulano de tal é liberal, né? Quando se quer se referir a uma perspectiva libertária. E tem uma das premissas básicas que eu acho que norteia a liberdade liberal, que é contemplado naquela frase meio famosa, né? Minha liberdade se acaba quando começa a do outro. E os anarquistas sempre disseram o contrário: não, minha liberdade se amplia quando começa a do outro. Pensando a prática e o aspecto social ou coletivo da liberdade, duas ou mais pessoas tentando ativar práticas de liberdade produz mais jogo. Então não limita, amplia esse jogo societário, esse jogo de sociabilidade, melhor dizendo, né? Essas práticas que se ativam a partir desse jogo da sociedade. Então, só para concluir também, para a gente poder conversar mais, eu acho que tem essas pistas que nos ajudam no processo terapêutico da Soma e nos vários âmbitos também que a gente procura atuar, né, a partir de uma perspectiva anarquista, que é tentar lidar com essas pistas da liberdade quanto a esse processo incessante, contínuo, que não se esgota, como eu estava falando, e que, em certa medida, não diz respeito a uma condição absoluta no plano macro-societário que a gente vive. Claro que, por exemplo, o efeito do bolsonarismo afeta muito a nossa vida social, mas isso não só é um fenômeno já bastante antigo no Brasil, o conservadorismo, o obscurantismo religioso, o reacionarismo, isso não é algo novo, não é algo de 2020. A gente vive 400, 500 anos de um país colonizado, que ainda tem uma cultura colonialista impregnada, né? De um século dominado por ditaduras, por populismos, por governo de toda ordem. Então, para os anarquistas, enquanto houver Estado, não há Estado bom. Isso não quer dizer que minha liberdade vai ficar restrita a um determinado tipo de governo A, B e C, né? Claro que tem situações onde o recrudescimento do Estado, do capital, né, das religiões, elas podem produzir mais efeitos sobre nossa vida, sobre nossa existência. Mas as práticas libertárias, as forças reativas vão estar sempre em questão. E só para concluir mesmo, eu acho que isso é até uma outra chave para pensar a liberdade. A liberdade, ela existe num campo de tensionamento permanente onde haja autoridade. É feito o silêncio e o som. São coisas que estão juntas. Não existe a ideia da liberdade sem autoridade. O que seria a liberdade se a gente não pensa o oposto à liberdade? Então, enquanto houver alguma prática de poder, enquanto houver alguma prática autoritária, vai ter alguém resistindo contra, ou junto, mas resistindo.
criando formas de resistir, criando formas de lidar com aquilo. O Proudhon, que era um anarquista, um dos maiores pensadores teóricos do anarquismo no século XIX, e ele falava dessa questão da liberdade a partir do que ele chamou de serial da liberdade, o serial libertário, né? Ele dizia que há uma série de mais autoridade até o infinito, do outro lado, uma série de mais liberdade até o infinito. Ou seja, nunca vai haver uma autoridade absoluta, nem nunca vai haver uma liberdade absoluta. Essas coisas estão sempre em tensão. Nossa tentativa seria investir na série liberdade, ampliando até onde a gente consiga, sabendo que vocês que são da física sabem melhor, esse infinito talvez não seja nunca alcançado. Mas desculpa, vou passar a bola para vocês para outras questões. João, muito obrigada pela presença, obrigada a todo mundo por ter esperado até aqui, né? É uma live muito especial para a gente, as questões que tangem a liberdade. Eu acho que a gente consegue relacioná-las com física de várias formas. A gente está aqui tentando fazer uma pesquisa também, né? Então, eu queria saber, se você pudesse falar, João, o que é a somaterapia? E também gostaria de dizer que estamos abertos a perguntas, então quem quiser escrever no chat as perguntas, a gente vai aos poucos respondendo, pedindo para o João se ele pode responder, no caso, né? Então, retomando, o que é somaterapia? E se você puder contar para a gente a origem da soma. Tá, deixa eu mandar aqui o link para alguém que está me pedindo como entrar na sala. Bom, eu acho que é um outro tema também que está muito ligado a essa própria noção de liberdade. Eu queria começar um pouco pela história dela, porque eu acho que diz respeito ao que ela é, efetivamente, hoje no presente. Nesse encontro que eu tentei falar no início, né, sobre o Roberto, sobre a figura do Roberto, que é um autor que precisa ser redescoberto no Brasil, sobretudo por gerações mais novas, né? Os livros dele hoje quase todos estão fora de catálogo, mas é um autor muito potente. Mas o Roberto é uma figura histórica fundamental e ele transitou por diferentes campos do conhecimento aqui no Brasil, né? Da televisão, do teatro, do jornalismo, da literatura, da psicologia e da luta política. E esse combo de coisas está diretamente ligado à própria origem da soma, ao próprio nascimento da soma. O fato é que no período a partir de 1964 se instaurou no Brasil um regime de exceção, né? Pouca gente aqui talvez tenha vivido esse período, mas imagino que todos saibam das monstruosidades cometidas, dos abusos, do excesso de autoridade, como a gente estava falando, dessa série autoritária, né? Dessa série de autoridade que o Proudhon fala, foi estendida na sua direção muito mais. E as pessoas simplesmente que não concordassem com isso eram perseguidas, eram mortas, eram caçadas, eram deportadas, eram torturadas, apesar de serem uma pequena maioria. É importante se dizer que o período da ditadura militar no Brasil foi algo amplamente apoiado pela sociedade civil, amplamente apoiado pelo empresariado, e há quem diga hoje que não foi uma ditadura militar, foi uma ditadura civil, empresarial, militar. Então, era um aspecto que a população brasileira, em sua maioria, nesse aspecto quase sempre conservador que faz parte da sociedade brasileira, né, dessa mesma tradição colonialista, patrimonialista, que a gente ainda vive, portanto, o bolsonarismo não é nada de novo, é esse ranço reacionário que habita esse país aí no terceiro mundo, colonizado, escravista, misógino. Claro que isso não é todos nem todas, mas a base da sociedade brasileira naquele período, em sua maioria, apoiava esse regime de exceção. E o Roberto dizia que ele chegou a ser 12 vezes preso, e em algumas dessas prisões ele passava às vezes 2 meses levando a porrada, saía meio atordoado, e ele chamava a atenção o fato das pessoas estarem vivendo suas vidas absolutamente normal, entrando no supermercado, saindo do supermercado, passeando pela rua, como se aquele regime instaurado no Brasil fosse alguma coisa quase como uma paisagem. E, de fato, era. E um outro fator que ele dizia que chamava muita atenção dele, não é que nem que dizia, nos chamava atenção,
Era realmente uma das principais questões do retorno dele à psicologia. O Roberto tinha feito uma passagem pela psicanálise, né? Largou a psicanálise, se formou em medicina, psiquiatria, e abandonou a psicanálise por considerá-la uma prática elitista, burguesa, que ele dizia assim, eu vou passar 10 anos praticando a psicanálise, vou conhecer 10 pessoas, porque os processos são longos para burro, é difícil um processo psicanalítico durar menos que 5 anos, 10 anos. Ele abandonou a psicanálise, se enveredou pelo teatro, pelo jornalismo, e foi pelo teatro que ele conheceu a obra do Reich, que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre ele, sobre esse sujeito, Wilhelm Reich, e o fez retornar também à psicologia. Porque um dos fatores também que lhe chamava a atenção, além da luta política, né, era uma certa contradição que ele via nele e em alguns companheiros e companheiras, que era lutar contra o autoritarismo e voltar para suas casas e terem práticas com seus filhos, com seus companheiros e companheiras autoritárias. Ou seja, existia um discurso anti-autoritário, mas existia um autoritarismo entranhado no comportamento. E às vezes eu costumo dizer, é preciso destruir os microfascismos que nos habitam, porque eles também nos habitam, né? Naquela época, ele dizia que esses microfascismos ficava muito evidente, porque existia um regime de exceção que se lutava contra ele, mas ao mesmo tempo existia todo um conjunto de práticas, de situações onde algumas pessoas reproduziam isso no seio da sua micropolítica. E, por fim, outra questão que chamava a atenção era o fato de não haver, ou haver pouco amparo psicológico para as pessoas que estavam na luta política. Porque o medo de denúncia era muito grande. Então, imagina você chegar para uma psicóloga, um psiquiatra e dizer assim, olha, eu estou mal porque eu não consigo trabalhar, não consigo encontrar minha família. Né? Porque o medo de ser denunciado era real, não era uma abstração. A Cecília Coimbra, eu sempre gosto de citá-la, uma pesquisadora, uma professora aqui do Rio de Janeiro, da UF, ela tem um livro chamado Guardiões da Ordem, onde ela nomeia psicólogos e psicólogas, profissionais da área de saúde, que eram dedo duros da polícia. Então, as pessoas procuravam e eles chegavam para a polícia e denunciavam. Além do fato de pais denunciarem seus filhos, namorado denunciar namorada e vice-versa, porque achando que ao denunciar, um filho denunciando, um pai, quer dizer, denunciando um filho ou uma filha, estaria salvando essas pessoas da subversão. Então, existia um clima de denuncismo que a gente vive um pouco também hoje. Essa coisa do cidadão polícia, né? Da denúncia, do caguete, do X9, dos infiltrados, essa cultura nojenta, né? De pessoas que se prestam a esse serviço, lá existia muito forte. Então, foi nesse encontro da obra do Reich que ele retornou então à psicologia para tentar criar um processo terapêutico para atender, sobretudo, não só essas pessoas que lutavam diante da ditadura e não tinham amparo psicológico, também para tentar trazer um processo terapêutico onde justamente esse tema da liberdade, da autonomia, das práticas de liberdade fosse questão central. E o encontro da obra com Reich, a Soma é um conjunto teórico do qual a obra do Reich ocupa uma certa centralidade ou uma espécie de eixo, né? Ela traz algo que, segundo ele, era alguma coisa que ele justamente não encontrava na psicologia psicanalítica, né, na obra do Freud, que era justamente uma leitura social e política do conflito emocional. Porque é muito pouco tratado na obra do Freud a ideia das influências de gênero, de raça, de classe social, da cultura e, sobretudo, dos aspectos sociais e ideológicos na produção da neurose. O indivíduo é visto quase como ele, isolado na sociedade. E muitas vezes as práticas da psicologia, elas de alguma forma elas servem como uma espécie de policiais de branco, tentando corrigir o desvio da sexualidade, né, dos afetos, do comportamento extravagante, devolvendo essa pessoa para a sociedade, readaptando-a sem nenhuma leitura crítica da sociedade. Obviamente, isso não vem só da Soma, não vem só da obra do Reich, mas o Reich foi um autor que deu essa porrada no início do século XX na psicanálise. Ele foi um contemporâneo do Freud, foi um dos mais jovens egressos da
da Sociedade Psicanalítica, se filiou muito cedo também ao Partido Comunista Alemão, que estava produzindo uma grande transformação ali, né, pós-Revolução Russa, 17. Ficou conhecido como autor freudo-marxista, mas depois decepcionou-se tanto com a psicanálise quanto com o próprio marxismo. Com a psicanálise, pela lentidão do seu processo, por um exagero do uso da fala e uma pouca preocupação com o aspecto corporal e, sobretudo, um esvaziamento da leitura política. Mais adiante, ele vai também fazer uma crítica forte ao marxismo, dizer que aquilo que se transformou na União Soviética se transformou num fascismo vermelho, por encontrar justamente na prática tal qual o comunismo ou o marxismo se tornou, de uma ditadura do proletariado para uma ditadura sobre o proletariado. Então, esse período da obra do Reich nos interessa muito porque ele faz não só uma crítica ao socialismo autoritário, né, o socialismo de Estado marxista, e se aproxima muito da leitura libertária, como ele vai fazer uma crítica também da psicanálise pela sua lentidão e por incluir, foi um dos primeiros autores a incluir o corpo na cena terapêutica. E ele vai dizer, né, que quando a gente sofre um processo de adoecimento justamente por essas práticas sociais, por essas disputas de sociedade, na sociedade, da qual a molécula básica, que é a família, funciona como a primeira instância produtora dessas relações de obediência. Tem uma frase célebre dele, que eu sempre gosto de citar, que ele diz que a família espelha e reproduz o Estado, funciona como Estado em miniatura. Ela vai produzir na criança e no jovem toda a noção de obediência, que depois se estende para a vida na escola e chega à vida adulta como nós, neuróticos, né? Das quais nossas práticas de liberdade ficam muito atrofiadas pelo medo da recusa, pelo medo da não aceitação social, pelo medo do castigo, pelo medo das penalizações, sejam elas físicas ou afetivas. Então, na criação da SOME, já chegando um pouco mais direto a ela, toda essa crítica que o Reich traz, né, na produção do conflito emocional a partir de uma leitura social e política, foi fundamental para nós. Hoje, portanto, já tem aí a SOME quase 50 anos de sua criação. Claro que muitos vêm se transformando, se modificando. Alguns autores foram incorporados, algumas práticas foram incorporadas. A nossa sociedade se transformou em certa medida. Alguns aspectos continuam os mesmos. A limitação à nossa liberdade continua a mesma. Os processos de adoecimento decorrentes a isso continuam os mesmos. Mas, para ser um pouco mais objetivo, a SOME é uma prática terapêutica que funciona quase como uma antipsicoterapia. E esse anti diz respeito, sobretudo, a uma série de críticas, inclusive aos processos que muitas vezes vigoram no âmbito das chamadas psicoterapias, né? Tem algumas características que a norteiam que são bastante quase contra-hegemônicas. Sobretudo a ideia, por exemplo, de ser um processo que tem duração datada. Tem começo, meio e fim. Costuma durar no máximo 1 ano, 1 ano e meio. Grupos maiores, que chegam ao final com mais gente, duram no máximo 1 ano e meio. E esse processo de começo, meio e fim traz uma outra marca vigorosa. Não estamos aqui para prometer nada e muito menos cura. Porque eu acho que é uma abstração você dizer que você vai curar algo. Vai curar uma neurose vivendo numa sociedade neurotizante. Então, a gente não está aqui para oferecer uma cura, está para oferecer um conjunto de instrumentos, de percepções, de entendimentos, que cada um, no manejo delas, possam, de alguma forma, ser um artífice na elaboração de si, ser um autor de si mesmo, né? Que consiga usar esses instrumentos para conseguir algumas brechas no que está posto aí como conjunto societário, para a gente conseguir, mais ou menos, exercer essas tais práticas de liberdade que eu falei no início. Ela é um processo também realizado em grupo. Isso não é um capricho. É a ideia de que se nossos conflitos emocionais surgem justamente do social, é no social onde melhor se revela. Então, esse grupo funciona como um microlaboratório social, onde cada um não fala apenas de uma narrativa que tem de si sobre os seus processos de vida, mas que empiricamente, na relação com o outro, ali vai se mostrando esses impasses. Minha dificuldade de escutar, minha dificuldade de me pronunciar, a relação que eu tenho com minha espontaneidade, com minha agressividade, com minha comunicação, com minha sensorialidade, com a relação de mim comigo mesmo, de mim com o outro. Como é que essas coisas são vivificadas ali no grupo? São entendidas ali no grupo?
como esse próprio grupo, enquanto um conjunto de indivíduos, está ali também para promover algum entendimento de mim a partir de um espelho social. Então, esse grupo funcionando como um microlaboratório social, como eu estava dizendo, ele vai favorecer que o processo ele se dê a partir justamente dessa construção coletiva. Aí, alguns elementos do anarquismo nos interessam muito. A ideia da autogestão terapêutica, por exemplo, né? De destituir a ideia de que há uma centralidade no processo terapêutico posta no terapeuta, que muitas vezes funciona quase como um curandeiro. A gente deposita aí no psicólogo, na psicóloga, ó, cura a minha vida, resolve aí. Né? Para deslocar essa matriz centralizada numa certa autoridade, saber poder, para uma relação também coletiva. Claro que o papel de um somaterapeuta é de ativar isso, é de produzir alguns entendimentos também, auxiliar isso, mas isso é disseminado também para um processo coletivo. Objetivamente também falando, né, eu falei que a soma ela dura 1 ano e pouco, a gente realiza, ou agora com a pandemia bastante prejudicado com isso, mas normalmente funcionamos em 4 sessões mensais, que são distribuídas ao longo do mês ou agrupadas em um final de semana, depende da cidade. E cada sessão ela tem entre 2 e 3 horas de duração. Quase sempre começa então por uma atividade corporal, o corpo ocupa um ponto fundamental. O próprio nome soma deriva de corpo, né, no grego. Todos os aspectos somáticos são relacionados à corporeidade. E a partir de dinâmicas próprias, o corpo, ou nossa sensibilidade corporal, sensitiva e cognitiva também, vai sendo ativada a partir de dinâmicas próprias que vão trabalhar desde a relação entre agressividade e violência até a comunicação. Passado a execução desse exercício, que dura em torno de 40 minutos a 1 hora, o grupo senta em círculo e vai, durante mais 1 hora, 1 hora e meia, debater, aí com o uso da racionalidade, que cada um foi percebendo de si, quais as relações desses elementos com a vida social, como nós funcionamos nessa vida social e como, através desse debate, desse entendimento entre todos, a gente vai tomando entendimento a partir do campo sensitivo e do campo racional do nosso funcionamento, para que a gente possa construir uma certa cartografia de si. Como eu funciono, como eu ajo, como eu opero, para abrir um segundo campo problemático, que para nós é fundamental e está muito atrelado a essa noção de autonomia, que eu falei a partir dos instrumentos ofertados, que é um campo absolutamente autoral. Nenhuma terapia pode ter o risco de oferecer isso para alguém, que é a criação dos seus próprios caminhos. Isso é um percurso absolutamente solitário, pode ser feito em conjunto, mas só eu sei para onde eu posso direcionar minha vida. Ninguém pode me indicar caminhos. Senão, por mais boa sugestão que isso seja, é o ato de governar a conduta do outro. E seja pela força, seja pela sugestão, é um ato de poder, é um ato autoritário. O autoritarismo não reside em quem grita, muitas vezes reside em quem sugere. Então, essa passagem do entendimento de si, que a terapia, o grupo, o processo todo pode favorecer, abre uma chave fundamental para nós, que é a criação de si, a elaboração de si. E só para concluir, esse é o ponto que eu acho mais importante na soma. E qualquer terapia também que se pretenda ser séria e não mantenha o seu terapeutizado ali como condição, né, para evangelizar. Porque às vezes a psicoterapia funciona como confessionário do passado. Né? A gente vai lá para o terapeuta se confessar, né, dos pecados, mas das angústias. Isso pode durar anos, esse confessionário. É uma relação de poder. E não sou eu que estou falando isso, não. Michel Foucault já falava isso, sobre esse confessionário. Mas o que nos interessa é que cada um torne-se artífice de si mesmo, autor de si. E essas práticas de liberdade, portanto, que a gente estava falando no início, elas são norteadoras, nos auxiliam a encontrar, em certa medida, a nossa grande saúde. Eu acho que uma pessoa tem tanto mais potência de vida e constrói tanto mais uma vida bela, quanto mais consegue exercer a liberdade, mesmo diante de tudo que está posto. Eu não sei se ficou confuso, mas, a grosso modo, seria mais ou menos isso. Só para também passar a bola, e eu me empolgo aqui, fico falando demais. Legal, João, legal. A gente vai fazer uma pergunta aqui do chat, que a Thalia Bernadelli mandou para a gente.
Retomando um pouco o que você estava falando sobre os tipos de liberdade, dados os exemplos que você vinha citando, como o do cartão de crédito, no banco que você comentou com a gente e tal. A palavra liberdade, ela depende das visões que você tem sobre ela, ou eu posso, de alguma forma, categorizar a liberdade? Ou o que a gente chama de liberdade se trata de uma espécie de pressuposto errôneo? Eu queria até pegar uma citação de uma pensadora que ela fala uma coisa que eu acho que responderia muito bem a isso, né? Tem a ver um pouco com o que eu tentei dizer, que a liberdade é uma coisa difícil de conceituar, mas muito fácil de entender. Quando se está vivendo. Eu tento trabalhar, eu tento pensar a liberdade muito a parte dessa chave dos libertários, né? Que é, antes de mais nada, não eliminar o poder, porque o poder não é algo que se elimine, né? E aí eu acho que as contribuições de um filósofo francês chamado Michel Foucault nos auxilia muito, apesar de não ser um anarquista, que ele vai fazer uma certa inflexão, não na definição do que é poder, mas na analítica do poder. Os libertários e as libertárias, ainda muito sobre a chave de uma leitura iluminista do século XIX, tinham uma perspectiva, né, de que o anarquismo era uma luta social que visava destruir o poder como forma de criar uma relação mais harmônica ou com mais liberdade, da qual as pessoas pudessem não ser coagidas e nem coagir uns aos outros. E elegiam o Estado, ou elegem ainda o Estado e o capital, como um dos grandes celeiros do poder. Em certa medida, a eliminação, a partir de uma revolução social do Estado e a superação do capital levaria a uma sociedade igualitária, onde essas relações de domínio não vigorariam. As revoluções não aconteceram tal qual, né, se imaginava, e o que o Foucault vem a trazer é justamente a ideia de que os processos de libertação eles não são suficientes para a gente pensar a liberdade. Porque eu posso me libertar de algo e novamente instaurar um novo regime de poder. Isso fica muito claro pensar a partir de uma relação mais microsocial, né? Uma pessoa pode viver uma relação abusiva com outro, um machista que é grosseiro com a sua companheira ou com o seu companheiro, e se libertar daquela relação não significa que ela esteja livre, ela ou ele esteja livre. Ela pode instaurar uma nova relação onde esses valores, essas práticas de poder continuem ou reapareçam de forma direta ou indireta. Mas sim, é muito importante os processos de libertação. Mas junto com os processos de libertação é preciso que esses processos continuem. Daí a ideia das práticas em detrimento de algo, né, que se faz a partir de um só movimento. Então, o que o Foucault traz é a ideia de que o poder não é algo que se detém ou que está em um determinado lugar. É algo também que se pratica a partir dos diferentes âmbitos que percorrem nossa malha social. Em todo lugar há uma relação de poder. E se há uma relação de poder, há uma relação de contrapoder. Portanto, uma relação de liberdade em potencial. Se eu vivo uma relação de amor, se eu trabalho em determinado ambiente, se eu tenho uma relação entre colegas, né, há uma relação potencialmente de um operar sobre o outro. E toda relação de poder, então, abre essa relação de resistência ou de contrapoder. Essas relações de resistência elas podem ser reativas, e às vezes elas são necessárias que elas sejam reativas, no sentido de se contrapor àquela relação de poder, seja inclusive como uma relação de uma prática de libertação, mas elas podem, e eu acredito que elas devem, também ser uma relação de invenção, e não só de reação. Então, as resistências elas se dão, repetindo, contra algo, mas elas são e podem ser a favor de algo. Eu acho que é muito importante a gente pensar também a liberdade justamente nesse aspecto, de eu não me libertar apenas de alguma coisa que me oprime, mas eu me libertar e eu lutar pela minha liberdade a favor de um determinado caminho. Eu acho que é um pouco dessa chave que eu tentei falar em relação a esse caminho mais autoral. Porque no âmbito aí da psicologia, ou das práticas terapêuticas, né, e é muito comum ver isso dentro
das narrativas, das histórias ali muito vivificadas entre as pessoas. Por exemplo, tem pessoas que fazem exatamente o que a família quer e sofrem muito com isso, e outras que fazem exatamente o que a família não quer, mas o referencial continua sendo a família. Então, ela está presa, seja pela obediência, seja pela desobediência em relação a alguma coisa. E eu não estou criticando a desobediência, não. Acho fundamental desobedecer. Mas é preciso ir além da desobediência. É preciso afirmar, né? Então, a noção de liberdade que eu acho que os libertários trazem, mais do que conceituá-la, seria isso, né? Fazer essa dobra sobre si, o que é que eu estou fazendo, o que é que nós somos e o que estamos fazendo nós mesmos. Acho que isso é uma grande questão. Para onde nós estamos direcionando as nossas potências de vida, o que nos afeta, né? O Roberto Freire usava muita expressão, e eu sempre gosto também de repeti-la, o que me dá tesão de vida. Esses dias eu escrevi um textinho sobre o tesão para a editora Glac, que está fazendo uma publicação que chama A Palavra é um Vírus. Eu sugiro até vocês procurarem, tem coisas bem interessantes ali sendo escritas. E eles me pediram para escrever sobre tesão. E eu falei, o tesão é um vírus, que a gente precisa ser contaminado por esse vírus também. Não ter medo dele. Então, o tesão é um vírus que nos dá potência, né? E eu acho que eu estou falando do tesão porque a vivência dos nossos tesões, ela pode também nos auxiliar justamente na direção, como uma bússola mesmo dessa prática de liberdade. Essa análise do tesão, para quem quer apreciá-lo um pouco mais a partir dessa perspectiva do Roberto, está melhor desenvolvida no seu livro Sem Tesão na Solução. Uma frase que, curiosamente, ele encontrou escrita com letras pequenas nos muros do cemitério da Consolação. Onde está lá os mortos, o tesão estava ali escrito, que eu acho que é uma potência de vida. Só para concluir essa questão relacionada ainda à liberdade, e nesse diapasão também da autoridade, que eu estava falando no início, das relações de poder, as relações de poder, portanto, elas são fluxos contínuos que estão em constante disputa na relação comum, na relação da gente com a gente mesmo. Há, muitas vezes, uma luta também que se trava internamente da gente com a gente mesmo, que é uma luta, Foucault trabalhou também muito essa ideia, de uma luta agonística. Esse termo agon, o agonismo, está muito presente na última parte do seu trabalho. Ela diz respeito a um tipo de batalha, de disputa que a gente trava no dia a dia, que ela não necessariamente é uma disputa contra algo, contemplada, por exemplo, na palavra antagonismo, eu lutar contra alguma coisa. O agonismo não, é uma luta, mas uma luta travada é uma luta travada junto. Então, eu luto junto com o conservadorismo, eu não luto só contra isso. Eu luto junto porque isso também está em mim, está nas minhas relações. Não estou dizendo esse junto no sentido de absorver isso, não. Eu quero tentar eliminar o mais possível isso, mas isso nos habita. E eu falo isso porque tem pessoas que às vezes ficam muito indignadas consigo mesmo, de sentirem às vezes medo, ciúme, sei lá, inveja, sentimentos que não são muito virtuosos mesmo. Eu digo, olha, aceita, não no sentido passivo, mas reconhece isso em você e a partir daí opera alguma coisa. Mas se você ficar recusando, você vai ter duas dificuldades, né? Da recusa e da identificação dela. Então, essa luta agonística, muitas vezes, ela opera da gente com a gente mesmo, em que o que está em disputa são forças ativas e forças reativas também que nos habitam. Essas forças reativas são os medos, as covardias, as vergonhas, os tribunais internos que nos habitam, essa autocensura exagerada que a gente muitas vezes tem da gente mesmo, que é preciso também que a gente saiba lutar com essas coisas, para que essas outras forças ativas, que são a possibilidade de ir além, né, como dizia o Fernando Pessoa, navegar é preciso, viver não é preciso, há uma imprecisão na vida, né? Não há bússolas para existir. A vida é imprecisa e ela precisa também ter ousadia para a gente pô-la, né? Para a gente vivê-la, para a gente colocar isso aí. Só que a gente precisa ter coragem. Se a gente fica dominado por essas forças reativas, a gente fica nesse lugar da servidão, daquela que aceita a tirania, sonhando eventualmente um dia ter a tirania sobre o outro. Então, eu acho que, voltando a esse tema da liberdade, só para concluir, eu acho que ela está não só nessa chave, né, dessa disputa contínua,
mas nessa relação que a gente tem prática com a gente mesmo, com a vida. Algumas pessoas situam isso no campo ideológico do pensamento libertário. Outras estão fazendo isso sem se nomear como tal, estão fazendo suas práticas de liberdade. Isso é o que mais interessa. Porque não é só você se definir dentro de um campo político, ideológico, como libertário, que você vai estar sendo. Até porque tem, muitas vezes, libertários que são bastante autoritários. É importante também que se diga isso. Obrigada, João. Enquanto eu estava estudando sobre você, sobre somaterapia, eu encontrei a capoeira. E, falando pessoalmente, eu tenho uma ligação muito forte com capoeira desde criança. Aliás, se fez na minha infância. Então, eu gostaria de saber qual a relação entre a capoeira Angola e a metodologia da Soma. Isso é uma pergunta importante porque a entrada da capoeira na Soma, ou explicitamente a entrada dela na Soma, ela coincide também com aquele processo todo que eu falei no início, a minha chegada, o meu encontro com o Roberto, ali no final dos anos 80, começo dos anos 90. Existia um grande coletivo que acompanhava o Roberto na época, chamado Grupo Experimental, e o Roberto tinha tido já um encontro com o mestre Pastinha. O mestre Pastinha é uma das figuras mais importantes da história da capoeira Angola, no Brasil e no mundo. O Roberto tinha conhecido o mestre Pastinha na década de 60, mais precisamente 67, se eu não me engano, onde ele fez uma reportagem para a revista Realidade chamada Luta é Dança, é Capoeira. Essa matéria ela está disponível na internet, eu acho que uma das coisas mais bonitas que o Roberto fez sobre a capoeira e uma das entrevistas mais também destacadas do mestre Pastinha. Mas, como eu falei no início, esse período o Roberto ainda não tinha voltado, não tinha retornado ao trabalho com a psicologia. O Roberto estava trabalhando com jornalismo e teatro. Na década de 70, quando a Soma já então começa a existir, e só fazendo um parênteses, né, nesse período de retomada dele, da luta política, aquela coisa toda, o trabalho da Soma se chamava transaterapia, porque a palavra transar não remetia a uma noção sexual como tem hoje. A palavra transar, naquele período, era uma ideia de troca, e ele já queria romper essa neutralidade entre o profissional e o paciente, o cliente lá que estava diante dele, né? Então, nessa época, em 76, 77, ele lembra daquele encontro com Pastinha e pensou, não, por que não trazer essa prática, né, para um processo terapêutico, porque é uma prática tão ampla, tão complexa, né? É um campo tão vasto, né? Há quem diga que a capoeira é uma filosofia de vida, tem uma estética da capoeira, tem uma história de libertação, de luta, de corporeidade. Ele fez um pouco de capoeira nesse período, teve um problema cardíaco, parou e retoma só nesse período, então, que eu falei, final de 80, que ele já estava um pouco mais afastado da prática da Soma, que ele tinha formado bastante gente, estava se dedicando mais à literatura, e nesse reencontro dele na tentativa de colocar a capoeira, então, já nesse período mais de expansão da Soma, teve uma tensão ali entre alguns membros desse coletivo experimental, e isso terminou tendo uma grande ruptura na Soma. Muitos terapeutas formados na época romperam com o Roberto e achavam que ele estava impondo a capoeira, que isso era autoritário, coisa e tal. Ele estava defendendo, não, eu acredito, eu quero fazer a Soma com capoeira, quem quer fazer outra coisa vai fazer outra coisa. E foi nesse período, então, que eu me juntei a ele, a gente seguiu. A pesquisa da capoeira ela vem há muitos anos, né? Tiveram já muitos avanços e recuos, redimensionamentos, mas eu diria que tem alguns pontos que são fundamentais, né? Que foram também clareando e fortalecendo ao longo do processo. O que é fato é que a Soma é um trabalho eminentemente corporal. E quando eu falo corpo, não estou falando da cabeça para baixo, não. O corpo é a nossa linguagem, a nossa cognição, é nosso pensamento, mas o movimento, a corporeidade como um todo, a relação com o outro é algo muito posto. E nesse período a gente acreditava que os exercícios corporais, e quase todos de uma função bioenergética, eles que têm uma função de mobilização do que a gente chama de couraça muscular, né? É um conceito reichiano, que são essas tensões, é uma espécie de materialização física justamente dessas relações de poder, né? Do castigo, do controle, da obediência, que se somatiza a partir de tensionamentos neuromusculares,
E uma das pegadas do processo da soma, seguindo nessa perspectiva reichiana, é justamente afrouxar esse distensionamento neuromuscular, que ele tem uma correspondência emocional também. Uma pessoa encoraçada, portanto, uma pessoa tensionada, ela tem uma defesa física que corresponde a uma defesa emocional. Essa pessoa provavelmente tem uma dificuldade maior no campo sensitivo, no campo amoroso, na espontaneidade, na criatividade, em tudo que a faça expandir, porque a vida dela está contida, né? Está bloqueada. Então, um dos principais trabalhos nossos do ponto de vista corporal é afrouxar essa couraça para que a gente se expanda. E essa expansão não é só física, é uma expansão existencial. E aí vem tudo aquilo que a gente estava falando também do exercício das práticas de poder, da ousadia, da coragem. A couraça, ela é algo que restringe a nossa existência. Às vezes por um olhar excessivamente crítico que já nos habita, que se interiorizou, ou de fora. Então a gente pensava que era preciso haver um trabalho corporal que agisse junto com esses exercícios da soma, que já tem essa função, mas que ele operasse em paralelo, que fosse também algo que pudesse ser exercido pelas pessoas que fizessem, passassem pela soma, mesmo quando terminasse esse processo. E aí fizemos mesmo algumas pesquisas, né? Chegamos a fazer dança afro, tai chi chuan, né? Eu fiz muito dança afro, tai chi chuan, uma prática que era muito presente naquele período, ainda hoje é, anti-ginástica, né? Não tem nada a ver com ginástica, só o nome, mas é um trabalho de percepção de reconhecimento corporal, mas tinha a aposta da capoeira também. E terminamos insistindo na capoeira Angola, né? Para quem não conhece ou conhece pouco a capoeira, essa designação Angola surgiu no século XX, né? A despeito justamente, entre outros, do próprio Pastinha, para fazer uma contraposição ao processo que vinha crescendo muito com a emergência da capoeira regional, que começou, inclusive, chamado Luta Regional Baiana. O mestre Bimba, o mestre de capoeira baiano, um lutador, ele desafiava pessoas para lutar, usava a capoeira como um dos elementos da sua luta, e ele, para tornar a sua luta mais eficiente, ele incorporou a capoeira, que ele era capoeirista, e a capoeira só se chamava até então capoeira, elementos de outras lutas, do batuque, por exemplo, e transformou o que ele chamou de luta regional baiana. O mestre Pastinha, para fazer uma contraposição e tentar trazer esses elementos mais da chamada capoeira mãe, ou uma capoeira mais das tradições, usou essa designação de Angola e criou uma série também de características para, sobretudo na sua escola, para torná-la mais evidente, né? O uso das cores preto e amarelo, por exemplo, que curiosamente são as cores do seu time de futebol, né? Ele torcia pelo Ipiranga, que é um time de futebol baiano, e a cor do time era preto e amarelo. Ele usou na academia dele e ficou uma espécie assim. Hoje em dia há muitos grupos de capoeira Angola que não usam muito essas cores preto e amarelo, mas durante muito tempo você reconhecia facilmente um capoeirista, né, pela cor da sua vestimenta, por exemplo, capoeirista de Angola. Mas pois bem, nós insistimos na capoeira Angola. Primeiro porque ela tem uma raiz histórica muito mais forte, mas também tem uma questão, já pegando aí ainda pegando para essa questão corporal, ela é praticada prioritariamente mais no chão, em movimentos mais lentos. A relação com o outro é uma relação que é muito menos competitiva. Há muita brincadeira na capoeira Angola, que trabalha a espontaneidade, há muita picardia, há muita comunicação corporal ali, também trabalha um aspecto sensório-motor. É comum se dizer jogar capoeira, porque a luta ela está intrínseca aí também, mas ela não é um elemento central. E aí, né, pesquisando e se envolvendo com a capoeira, a gente foi vendo toda a matriz africana, as lutas, né, do negro africano tornado escravo, os processos de libertação, como foi um processo que, curiosamente, o africano ele utilizou seu corpo como arma de luta. Isso é muito importante, né? Não existia nenhum acesso a armas. É usando seu corpo como forma de resistência. De resistência para enfrentar e resistência para fugir. Às vezes a fuga também é uma forma de resistência. Uma vez o capoeirista me disse, os melhores golpes de capoeira estão na perna. Para correr, viu que não dá, foge. Eu achei isso muito interessante também, né? Porque tira qualquer matriz aí de um certo heroísmo.
Eu acho que tem um outro também aspecto que nos interessa muito na capoeira, que é a ideia da própria luta mesmo. Apesar de não ser só uma luta, essa noção de uma vida guerreira, de uma vida que enfrenta, de uma vida que parte para a ação. E não é partir para bater em ninguém, não, mas é para saber se defender. E mais do que uma luta física, um adestramento físico, um aspecto emocional de se colocar na vida, né, de forma mais guerreira. E terapeuticamente é muito interessante, porque, né, a ansiedade, o medo de bater no outro, o medo de ser machucado, isso tudo está ali no jogo da capoeira, né? Então, são muitos elementos. Eu escrevi um livro sobre isso, depois trabalhei uma das teses de doutorado na psicologia daqui na UF sobre o tema da capoeira. Para nós, eu poderia ficar aqui falando bastante sobre a capoeira, a estética da capoeira. A estética não no sentido da forma, né? A estética no sentido de um determinado modo de vida, né? A malandragem, que é muitas vezes vista como algo negativo, mas é uma estratégia de luta fundamental, né? O aspecto ritualístico, a musicalidade da capoeira, a luta, né, de um povo em diáspora, tudo isso faz parte desse amplo universo que a gente tenta, com muito respeito, com muito zelo, se aproximar, sem tentar mexer no que ela tem como valor cultural, valor histórico e valor de um povo, né? Mais ou menos isso. Legal, João. A gente está um pouquinho apertado com o tempo aqui, acabou começando atrasado e tal. A gente tem mais 3 perguntas, talvez mais algumas do chat. Você é tranquilo responder elas pra gente? Tranquilo, eu prometo ser mais breve. Legal. Falando mais também sobre, quando eu estava pesquisando sobre o seu trabalho e tal, eu vi sobre o envolvimento com o coletivo Branca Leone. Eu gostaria de saber como funciona o coletivo e o que você pode dizer pra gente do Branca Leone. O Branca Leone tem uma alusão ao filme L'Armata Branca Leone, né? O Incrível Exército Branca Leone. Quem nunca assistiu, vale a pena. É um filme de Mario Monicelli, com Vittorio Grasma, fazendo o papel do Branca Leone, que é uma sátira muito bem humorada. A ideia é justamente do herói. É um cavaleiro medieval bufão que só se mete em roubada, que junta um anão, um cego, um velho, só umas pessoas bem fodidas e acham que vão conquistar reinos, amores, e só se dão mal, mas continuam sempre tentando. É muito bonito o filme. E o filme Branca Leone, ele virou uma certa... Ele tem um aspecto meio simbólico ali na década de 70, de uma juventude que via uma forma de fazer política distante das formas tradicionais dos partidos políticos, né? Eu só estou dando esse aspecto histórico, porque isso é algo também muito importante para nós. E as pessoas, quando pensam que fazer política é se filiar ou votar filiar-se a um determinado partido ou votar em um determinado candidato, né? E essa política vulgar, na verdade, é uma forma muito medíocre, né? Que só retroalimenta essa lógica da democracia liberal. Então, só fazendo essa referência ao filme Branca Leone, o coletivo ele surgiu em 92, 91, 92, um pouco depois que eu tinha entrado, que tinha havido esse racha, né, no coletivo experimental. Foi um coletivo que vigorou com mais ênfase até 2012, 2013, né? O Roberto morreu em 2008 e entre 2008 e 2012, 13, as pessoas que compõem esse coletivo terminaram cada um indo para um lado. E eu fiquei assim quase como o exército de um homem só nesse coletivo, né? Esse coletivo tem mais uma história do que um presente. Ele durou aí uns 20 e poucos anos, mais ou menos, né? 22 anos em média. Eu tenho uns 5 a 8 anos que eu estou mais sozinho. Foi uma história muito bonita. Muitas vezes, no período desse coletivo, nós chegamos a morar juntos em casas de soma, em Recife, lá em Olinda, na verdade, aqui no Rio e em São Paulo. Algumas dessas pessoas que fizeram parte do Branca Leone estão na Europa. O Jorge Goya, uma figura foi fundamental na história do coletivo. Uma outra mulher, a Vera Schroeder,
né? O Stefan Schiaffo, cada um está no canto do Brasil e do mundo. Mas ele tem mais uma história do que um presente, portanto. Oi, João, obrigada. Queria saber também se você pudesse falar para a gente um pouquinho do que você consideraria ser a cosmologia de um grupo libertário. O que a gente pode falar sobre a cosmologia de um grupo libertário? Aí vocês me pegaram. Acho que cosmologia vocês entendem melhor do que eu. Não, eu acho que essa palavra está um pouquinho na moda, né? Eu tenho visto um pouco o Krenak falar também sobre a cosmologia indígena, né? Que é uma coisa muito bonita. Aliás, Krenak, além de ser uma figura maravilhosa, ele virou uma pessoa onipresente aí nas lives, né? Todo dia tem uma. Que bom, né? Que tenham pessoas como ele, existam pessoas como eles que estão aí povoando esse espaço aqui. Precisamos de mais Kranaks. Mas eu acho que a cosmologia da liberdade, ou de um grupo libertário, no meu entendimento, né? E aí eu, normalmente falando, não sou entendedor da ideia da cosmologia, acho que seria como criar esse espaço, esse universo, se é possível falar assim, libertário. Como eu acho que esse espaço ou esse universo libertário, ele não é algo hegemônico, não é algo contemplado num determinado espaço-tempo, apesar de existir historicamente muitas experiências que tenham sido vivificadas a partir disso, experiências fundamentais. Esses dias eu estava lendo sobre a coluna Sicília, por exemplo, né? Uma experiência histórica século XIX ali no Paraná, sobre uma comunidade de anarquistas italianos que vieram para o Brasil. Eu fiquei pensando, quando vocês me falaram sobre isso, sobre essas cosmologias, se é possível falar transitórias, porque é um tema que eu tenho me interessado mais, sabe, ultimamente. Que é pensar como seria a ideia da liberdade para além da destituição do Estado. Às vezes eu falo isso, às vezes pode ficar um pouco mal entendido, que eu acho que a gente não precisa esperar que o Estado se acabe para poder viver alguma das nossas práticas de liberdade. A sós e, sobretudo, junto aos outros. É preciso que a gente viva para além, talvez, desse sonho iluminista de superação ideal do Estado. Porque, concretamente, eu não acho que seja um pessimismo da minha vida, eu estou com 50 anos, eu acredito que eu vá morrer e o Estado não vai se acabar, o capitalismo não vai ser superado. Isso não quer dizer que a gente não possa ter uma vida libertária hoje no presente. Então, eu estou dando essa volta para dizer que há muito o que se fazer, há muito o que se viver a partir do que está posto e talvez nessas, eu estou tentando situar essas cosmologias transitórias, né? Eu estou falando esse neologismo para citar 3 conceitos que eu tenho já há alguns anos me interessado e acho que elas se articulam, apesar de ter sido feito em diferentes momentos históricos e por diferentes autores. Diz respeito à noção de heterotopia, né? Porque é uma palavra também muito cara aos anarquismos, a ideia de utopia. Mas a utopia remete um pouco a isso, né? Uma coisa que está lá adiante, está longe, está distante de mim. E lá na frente, não apenas, não aqui no agora, as relações vão ser apaziguadas, vão ser, como eu falei também no início, né? Havia no século XIX, sobretudo os anarquistas daquele período, apesar de não também deixar de praticar isso no seu dia a dia, o sonho de superação do Estado do capitalismo como surgimento de uma sociedade igualitária. O que eu acho, voltando a falar da crítica do Foucault, é atual, porque ele vai dizer assim, mesmo com a destruição do Estado, as relações de poder vão continuar. E elas podem passar de relações ou de práticas de poder para relações de dominação. Então, o próprio Foucault lança mão dessa ideia em ver com diferente, uma utopia diferente, espaços outros. O que seria viver no presente, produzindo, criando espaços outros. Eu ouço dizer que esse tipo de debate, e tantos quantos estão acontecendo aqui, são espaços outros. Que a gente está problematizando, debatendo, discutindo temas que são da ordem de produção de mundos outros, de vidas outras. Então, seria essa noção de heterotopia, de uma cosmologia da liberdade.
Um outro conceito também, talvez até mais conhecido, que eu acho que se articula com essa ideia da heterotopia, é o título de um livro do Hakim Bey, que é um autor anarquista contemporâneo, chamado TAS. Está em inglês essa terminologia, mas em português é traduzido como Zonas Autônomas Temporárias, né? TAZ. Que seriam zonas, espaçamentos de autonomia, mas temporários. O tempo que vai durar uma TAS, uma zona autônoma temporária, pode ser a fagulha de instantes. Pode ser alguns dias, pode ser alguns meses. Mas o que ele traz, nesse livro, inclusive, é muito interessante, é um livro curtinho, ele vai dizer que mais importante do que, por exemplo, a revolução, que quase sempre instaura um novo regime de poder em seguida a ele, é o levante, é a insurgência. Há muita gente que diz, por exemplo, que 2013, os acontecimentos de 2013 favoreceram a emergência da direita, o que eu acho que é uma canalice histórica se falar isso. Que é colocar uma hora que as pessoas vão para a rua, olha, vocês vão de novo, né, dar voto à direita. Na verdade, a insurgência produzida há muitos 2013, óbvio, né? Mas a insurgência trazida pelos movimentos populares de 2013, eu acho que é algo que o Hakim Bey traz, uma importância desse levante, que está contemplada também na produção das TAs. E, por último, eu acho que uma pode ser pensada a partir de uma cosmologia também da liberdade, seria o que um outro autor chamado Michel Onfray, que eu também tenho estudado ele já há alguns anos, já nem tanto, mas ele fala sobre a pax existencial. A pax é um termo grego que diz respeito a uma noção de instantes, né? O que seria um instante existencial libertário? Seria essas coisas, né? Que a gente vive, que parece que tem um momento de maior potência, de maior plenitude. Mas até porque essas relações de poder não cessam, é difícil, às vezes, sustentá-la por um momento muito largo. E entender que a vida é feita desses abalos, desses sismos, desses momentos mais bacanas, menos bacanas, é algo que o Nietzsche chama de sabedoria trágica. Eu acho que está muito contemplado nessa ideia, né? O que eu pensaria sobre essa cosmologia da liberdade, como algo não perene, mas algo sempre em tensão e sempre possível ser ativado. Talvez o nosso desafio seja esse. O quanto a gente pode ativar de instantes de liberdade. Sabendo que vão ter outros que não vão estar sendo assim, que são chatos, são dolorosos, mas é isso, é a vida, né? Sem o desespero de querer, ansiosamente querer instaurar novos momentos de liberdade. Mas vamos lá. Tem mais uma ou duas questões, né? Isso, João. Obrigada. A nossa última pergunta, antes de ir para o chat, é como que os grupos libertários sobrevivem diante do atual contexto? Eu acho que, como sempre existiram, como sempre lidaram com ditaduras, sem ditaduras, é o que eu falei, o bolsonarismo não é nada de novo numa sociedade colonialista, machista, misógina que a gente vive. É só quando uma parcela maior da população elegeu. O bolsonarismo é fruto da democracia representativa. As pessoas ficam dizendo, não há democracia. Claro que há democracia, esta porcaria que vocês não, sei lá, essas pessoas que elegeram o Bolsonaro. Então, reivindicar mais democracia é reivindicar esse pluralismo do qual os anarquistas sempre denunciaram como grande engodo. Então, os anarquismos, os coletivos libertários, eles vão continuar agindo porque não tem governo bom, não tem Estado bom, não tem Estado melhor. As lutas ficam um pouquinho mais difíceis, cessam um pouquinho mais, às vezes avançam um pouco mais. Mas é importante também que as forças reativas elas se mostrem mais explícitas, porque pelo menos a gente sabe mais claramente onde os ratos saíram dos seus bueiros. Muitas pessoas brigaram aí com suas famílias, né, com seus tios, seus primos, seus pais, por conta dessas, né, dos bolsomínios, que, como se diz, que saíram. Mas, essas pessoas estavam aí. Elas não passaram a pensar simplesmente isso de uma hora para outra, não. Elas sempre estiveram.
O que eu acho que, às vezes, a democracia... Claro que, pensando assim, em termos de ditadura e democracia, a dita democracia representativa ela está na chave do serial de mais liberdade, mas ela não é suficiente para os libertários. Né? Ela não é o caminho final. Ela não é a grande utopia anarquista, é pensar que a democracia nos leve a algum lugar, porque não nos leva. E ela cria algo muito capcioso e perigoso, que é justamente esse verniz de normalidade. A juventude brasileira, muitas vezes, e mundial, está muito acostumada a pensar que o direito do voto, que militar em algum partido, vai levar a um futuro promissor melhor, escolher um candidato menos ruim, achando que isso vai ser a produção realmente de uma sociedade mais igualitária. E os anarquistas sempre disseram que não. Então, assim, é quase a mesma coisa. Pode até ser um pouquinho mais instigante, porque a gente sabe onde os canalhas estão. Os canalhas estão no poder agora. Ou os canalhas um pouquinho mais canalhas. Digamos assim. Mas eu acho que a luta é a mesma. Legal, João. Eu vou vir aqui um pouco para o chat, ler um comentário da Renata. Ela disse: João, gratidão, a Soma foi um pontapé fundamental na minha história. Derrubou a primeira peça de toda uma rede engatilhada de dominós morais que estavam justapostos na minha vida. Isso restringia minha liberdade, minha existência de forma explícita. Reverbera até hoje. Temos que marcar uma cerveja no Humaitá quando essa pandemia acabar. Gratidão. Eu queria perguntar também para a Vitória, né, se ela pode escrever a pergunta dela. E mais uma pergunta da Letícia, que é: a somaterapia do Roberto Freire, tão potente e que é tão necessário para a transformação sociais individuais, como é repassado? O que é preciso para se tornar um somaterapeuta e onde pode se conseguir essa formação? E a Vitória disse que já foi contemplada. Então, se você puder responder essa, por favor. Uma é uma questão, né? Outra é uma pergunta, né? Não, é um beijo grande para a Renata, uma grande psicóloga, essa certamente comprometida com lutas libertárias também, ativista das questões de gênero, feminista, uma figura muito bacana. Um beijo grande, Renata. E vamos tomar cerveja, sim. Então, é só mandar um beijo e uma admiração profunda pela Renata. Eu sei que tem outras pessoas aqui também, são pessoas queridas, estão aqui assistindo. Essa questão da formação é uma das gestaltes que eu já venho falando já há alguns anos aí, né? Inclusive desde que houve essa ruptura aí com Branca, né? Ou esse esfacelamento. Eu digo uma gestalt porque a gestalt é um dos temas ou linhas de força trabalhada pela Soma. Eu falei muito do Reich, porque não deu tempo de falar tudo, mas brevemente falando, a Soma é um conjunto de campos de saber, né? Na psicologia, notadamente a obra do Reich, alguns elementos da gestalt terapia também, que procura trabalhar os aspectos de questões, situações que nos afetam hoje. A antipsiquiatria, também, que diz respeito às formas como nos comunicamos, os jogos de poder na interação humana, a partir da comunicação, sobretudo no campo afetivo, e o pensamento libertário fazendo a costura disso tudo. Quando eu digo que a gente tem uma gestalt, quando eu digo eu tenho uma gestalt, nós dissemos que temos uma gestalt e temos uma situação, né? Uma situação inacabada que precisa de uma resposta. A formação é uma resposta que está precisando. Durante muitos anos eu dei formação no Branca Leone. Algumas dessas pessoas que eu citei e outras mais que passaram foram pessoas que passaram por essa formação, inclusive comigo. A formação que eu recebi do Roberto, que eu passei durante muitos anos, as pessoas que estão aqui, algumas já devem ter ouvido essa história, ela foi uma formação na qual um dos pressupostos básicos era passar por um grupo de soma, para viver no seu corpo, na sua existência, o que é isso, né? O que se sente identificado, como minimamente também lida com suas questões, toca a sua vida. A partir disso, muitas vezes a partir de um convite que partia nosso, né? Para a gente achar que aquela pessoa tinha um perfil, né? Para se tornar um somaterapeuta, que estava engajado com as questões que a soma traz, notadamente o campo político, né? E epistemológico de uma forma geral, né? Eu não tenho, particularmente, só para dar um exemplo que eu estou dizendo, nada contra com quem tem uma perspectiva mais espiritualista da vida. É uma verve, é um caminho, é legítimo, mas a soma não tem tanto esse aspecto. A
A Soma se coloca muito mais no campo da imanência, do presente, de um certo materialismo, não no sentido... porque a palavra materialismo também é uma palavra muito cara, né? Mas o materialismo filosófico, não histórico, marxista, é algo que diz respeito a uma forma de pensar a existência que rompe com a tradição metafísica. Não existe um além-mundo. No materialismo só existe o presente, o aqui e agora. Acho que a Soma se situa muito nisso. Já teve pessoas, por exemplo, que têm uma formação legítima, muito ligada à ideia de uma transcendência, que achava que a Soma fazia uma comunicação. Ou marxistas, por exemplo, pessoas que são bacanas, são pessoas ótimas, mas que, nesse olhar nosso, a gente achava, pô, mas não tem alguma coisa que não combina, que não funciona. Bom, seja como for, muitas vezes partia-se de um convite e essa pessoa passava para ir para um processo formativo que durava entre 2, 3, 4, até às vezes 5 anos, fazendo grupos um atrás do outro, cada vez mais fora da feitura como membro do grupo, né? E observando, eventualmente aplicando uma sessão. O que acontecia muitas vezes é que, às vezes, essa formação durava muito, esse próprio coletivo Brancaleone achava que a pessoa não estava suficientemente apta a formar, o que era muito complicado também, produzia muitas questões aí, inclusive da ordem do ressentimento. E o que acontece é isso, eu não estou mais afim querendo fazer formação desse jeito, né? Pensei em dar formação como existem tantas formações por aí, haitianas, gestálticas, né? Na psicologia a pessoa faz, adquire conhecimento e vai fazer disso o que ela achar que deve, né? Mas é isso, inclusive agora, faz até um convite, eu devo fazer um curso entre julho, provavelmente a partir de julho, pelo menos um curso aí de 6 meses, introdução teórica, que já seria um grande campo de entrada para uma formação futura, mas a formação tem esse ponto, né? A gente pode até começar agora essa formação teórica, sobretudo por esses canais aí digitais, virtuais, que é o que a gente está podendo agora, mas ela tem que passar por um grupo, pelo menos um, para conhecer na prática, né? Senão fica algo desconectado da vida dela. Então, quem tiver interesse, manda lá entra pelo site da Soma, somaterapia.com.br, que eu vou divulgar por lá e ou consegue meu e-mail, uma forma de me achar, e aí eu mando mais informações sobre ela. Bom, acho que nossas perguntas chegaram ao fim, então eu queria agradecer imensamente a você, João, pedir mil desculpas pelos problemas que a gente teve e dizer que foi muito engrandecedor ter essa conversa com você e ouvir falar da Soma. Acho que eu não tenho mais nada para dizer, nenhuma pergunta para fazer, mas muito obrigado. E é isso aí. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, o pessoal assistir depois. E mais uma vez, muito obrigado, João. Olha, muito obrigado, Renan, Mari, Camila, Chaine. Vocês desse coletivo, e de novo parabenizá-lo pela essa iniciativa, não só de vocês estarem promovendo debates, mas pela existência de um coletivo, né? Acho que é preciso os coletivos, é preciso essas práticas, né? essas zonas autônomas que vocês estão fazendo, essas heterotopias, usando esses conceitos, acho que essas práticas que ativam. Se a Astrolábia, que é o nome do coletivo de vocês, né, vai durar alguns meses, alguns anos ou para toda a vida, isso não importa. O que importa é que ela existe, né? Muito obrigado de novo. Acho que essa interlocução é que a mim me ajuda muito. Valeu, gente. Obrigadão mesmo. Obrigada, João. Obrigada a todo mundo que participou. A gente divulga mais as próximas etapas da nossa atividade lá no nosso Facebook e no YouTube. Maravilha. Beijo grande a todas e a todos. Na hora, obrigado, João. Prazer, viu? Valeuzão.